Fala aí, empreendedor logístico, tudo bem? Seja bem-vindo a esse conteúdo aqui. E nesse vídeo a gente vai tirar umas dúvidas ali em relação a tipos de equipamentos que são acoplados ali aos veículos, né? Então você tem o chassi, você tem um tipo de veículo trator, cavalo trator, mas tá, beleza, o que ele puxa, né? Ele puxa o semi-reboque de qual tipo? É caçamba? É um tipo tanque? É um tipo container? Qual é o tipo que ele está levando? E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre isso, principalmente ali o que se compõe todo esse contexto, né? Principalmente quando a gente fala em relação a veículos articulados. Maravilha? Se essa é a sua dúvida, ou se você está gostando de acompanhar essa trilha de conhecimento que a gente está lançando sobre os tipos de veículos de carga, esse ponto aqui é extremamente importante para você entender, pelo menos ali, vários tipos de configurações possíveis de equipamentos rodoviários de carga. Belezinha? Então fica aí, depois da vinheta a gente já vai dar seguimento a esse conteúdo aí. Maravilha? Valeu, empreendedor logístico, tudo de bom? Vai lá, falou! Fala aí, empreendedor logístico, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez a esse conteúdo. E nesse vídeo aqui a gente vai avançar com a nossa playlist em relação aos tipos de veículos de carga, belezinha? Só que agora a gente vai falar sobre composições, ou seja, sobre equipamentos utilizados no transporte rodoviário de cargas, belezinha? Então já vou mudar a tela aqui para não perder tempo. Bora lá e vamos iniciar a nossa jornada em relação a esse tipo de veículo, belezinha? Vamos lá. Bom, de cara aqui a gente já tinha passado por esse overview, né? Então a gente já deu uma olhada aqui aproximada em relação ao que tinha, né? Então fizemos ali uma breve introdução. Agora a gente vai cair a nível de detalhe aqui, tá? Então vamos descer aqui e já vou trazer esse primeiro rapazinho aqui, ó. Esse aqui é um dos tipos clássicos, né? Então, quando a gente fala somente veículos articulados, esse aqui é um cavalo mecânico convencional e esse aqui é um cavalo mecânico LS, tá? Então, ele é trucado. A diferença entre eles, claro, é o truque. Pode ser uma configuração aqui ou 6x4 ou 6x2. 6 rodados, né, que ele tem, 3 eixos. E a configuração 6x2 significa que ele tem 6 conjuntos de rodas, sendo que 2 são traçados. Ou não, 6x4, aí a configuração 4 aqui atrás, que ele tem 2 diferenciais aqui atrás, mais a configuração direcional. Há também a configuração 6x6, mas aí são veículos especiais, né? Então, eles são muito utilizados, por exemplo, em obra. Eu já vi bitoneiras, né, mas não na configuração de carreta, claro, mas uma configuração trucada, que nem esse veículo aqui, onde até o direcional aqui na frente tinha o diferencial. Então ele era totalmente traçado, quando a gente fala assim. Nesse caso aqui, essa configuração 6x2, né, ou pode ser 6x4, enfim, depende do contexto. E aqui é normal, né, 4x2. Né? Então é um cavalo mecânico convencional e é muito comum aí no Brasil esse tipo de configuração. Há aí umas configurações bitrucadas desse carro aqui, tá? Desse tipo de cavalo mecânico, mas eles não são muito convencionais. É mais fácil você ver esse tipo de veículo aqui, principalmente nas configurações que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Belezinha? Tá, trazendo aqui o conjunto ainda um pouco articulado, a gente vai falar da configuração Romeo e Julieta. Trouxe uma configuração um pouco mais simples para a gente entender como é que ela funciona. Basicamente, é um toco ou um trucado que ele puxa um reboque. A diferença do reboque para o semi-reboque está nessa condição aqui, ó. O eixo direcional dianteiro, ele não destaca com uma quinta roda, né? Ele não sai a quinta roda do pino-rei, ele fica estático, né? Ele não sai do conjunto. E o diferencial desse cara aqui é isso, né? Ele tem essa possibilidade de girar, mesmo aqui, né? Mesmo aqui você percebe que ele gira dentro do conjunto e ele não sai do conjunto. Então ele fica aqui dentro, acompanhando todo o equipamento, tá? Um ponto interessante da gente ver, aí voltando aqui na configuração Romeo e Julieta, é que essa configuração aqui atrás, ela pode ser tanto assim, normal, né, como são 2 eixos, ou podem ser de 3 eixos. Vai variar muito da configuração, do tipo, enfim, da aplicabilidade. Você tem muita utilização disso daqui no canavieiro, por exemplo. Você tem muita configuração, um eixo ou 2 aqui na frente, dependendo do tipo de contexto,
e trucado aqui atrás. Então isso pode variar bastante aí em relação à aplicabilidade do uso do equipamento e para onde que ele está sendo direcionado. Belezinha? Mas para entender, essa é a configuração Romeo e Julieta clássica, né? Então geralmente é um veículo pesado na frente, que puxa toda essa configuração, e esse veículo aqui tem uma alta capacidade de tracionar cargas, né? Então ele traciona cargas, ele não leva carga em cima do seu chassi, né? Ele também leva, mas a capacidade dele é de puxar essa carga. Então são veículos que têm uma configuração de motor e chassis mais robustos, né? Não são tão convencionais, por exemplo, o dia a dia de transportes, esse tipo de coisa, está deixando mais dentro de fazendas que tem ali a canavieiro ou puxar eucalipto, por exemplo. É muito comum você achar esse tipo de configuração aqui até mais longa, né? Então, onde que você tem, por exemplo, o tremião. Ele é uma sequência de configurações de Romeo e Julietas, que tem aí no interior de São Paulo, é muito comum, região de Santa Bárbara do Oeste, Americana, enfim, aquele triângulo ali, canavieiro, onde você tem muita incidência desse tipo de veículo. Não esse aqui é o tanque, né? Mas o canavieiro, que ele até segue esse tipo de baú aqui, nesse tipo de equipamento aqui, tá? E esse equipamento aqui é o canavieiro. Então ele tem muita configuração, aqui é um semi-reboque, tá? Mas ele tem muita configuração também reboque. E ela vem aqui na frente ou um eixo ou dois eixos, dependendo do contexto. E são vários caminhões, várias composições ali que são puxadas por um veículo pesado. Belezinha? Então passamos aqui o cavalo mecânico, o LS, o Romeo e Julieta. Agora vamos entrar aqui no semi-reboques. Depois a gente volta a finalizar aqui com o reboque, o Dollies e a quinta roda ali e o seu pino rei. Belezinha? Então vamos lá. Primeiro semi-reboque que eu acho que é interessante a gente trazer seria o Sider. Então esse é um Sider, e o que diferencia ele em relação a outro tipo de carreta, que nem essa aqui lateral que está aqui atrás, é a possibilidade da abertura lateral do semi-reboque, tá? Ele é possível através de um conjunto de lona, que está aqui especificado, né? Não dá para ver aqui, ó, belezinha? E você puxa, né, que ele tem esse tipo de dispositivo aqui, e o travamento da carga se dá por cintas, né? Os outros também se dão, mas esse aqui é exclusivamente por cintas. Geralmente são carretas 28 pallets ou 30 pallets, dependendo da configuração e do tamanho, respeitando ali os dimensionamentos dispostos pelo DENIT, né? E esse tipo de veículo aqui é muito utilizado, por exemplo, cargas paletizadas. Então ele é bem mais fácil de manusear, e cargas fechadas, geralmente lotação, eles são bem utilizados, bem aplicados aí em relação a esse contexto. Nesse caso aqui, ele está carregando refrigerante e tem uma configuração de 3 eixos, conjunto de 3 eixos, onde que a gente vai dar uma olhada mais para frente como é que funciona isso daqui. E a sua viabilidade, ele pode descarregar tanto de um lado quanto do outro, e também ele pode descarregar pela parte traseira do veículo, beleza? Se você olhar aqui, ainda tem o baú, que é possível descarregar o veículo aqui, tá? Então ele pode descarregar no fundo de dock, carregar e descarregar da mesma maneira, e carregar em pátio. E geralmente que é mais utilizado carregar em pátio. E aí eles abrem a lona e retiram o material. Seguindo aqui, partindo agora para semi-reboque, esse aqui é um tipo de semi-reboque utilizado ali no bitrenzão, né? Então ele é um tipo de semi-reboque. Ele carrega aqui, isso aqui é para container, tá? Ele é um chassi para container, onde o container encaixa com um berço na parte de cima desse chassi. E você pode notar que a diferença dele em relação a essa quinta roda aqui, disposta na parte traseira, onde você pode acoplar outro semi-reboque e aí fazer o transporte do conjunto. Beleza? Esse aqui também é comum, mas aí em articulações maiores, tipo bitrem, esse aqui mais para bitrem, o bitrenzão, ou o bitrem convencional, tá? Então esse tipo de configuração aqui, ele é mais utilizado aí. Temos também o baú clássico. Esse cara aqui, ele é um refrigerado, né? Dá para ver por conta dessa composição aqui na frente, a gente chama de Thermo King, né? Mais generalizado Thermo King, mas motor ali de refrigeração. E é um baú totalmente fechado, então ele tem acoplamento aqui para não dissipar a temperatura, né? Uma característica dele é que ele é totalmente fechado, então não permite descarregamento lateral como o Sider. E sua descarga é totalmente pela parte traseira, tá? De movimentação de cargas. Só dando uma olhada dentro da estrutura, né? Então ele é convencional, só estou fazendo um raio-x aqui. Então ele é convencional, todo aberto, mesmo tamanho da outra carreta que a gente já falou aqui, que é a Sider. Cabe 28 pallets, mas você pode transportar vários tipos de cargas refrigeradas, aí,
o universo é um pouco mais vasto aqui, e ele é utilizado bastante aí no ramo alimentício e outros tipos de tipo de ramo também. É muito comum esse tipo de veículo, tá? Então esse é o tipo de válvula convencional, diferente do que a gente acabou de comentar, que é o Sider, belezinha? Seguindo aqui com os nossos equipamentos, nós temos um outro tipo de equipamento aqui, que é a prancha. Essa prancha aqui é para transportar maquinários, veículos, caminhões, enfim, qualquer tipo de equipamento grande que necessita ser movimentado e ele não pode se movimentar sozinho, tanto que temos até um exemplo aqui atrás, esse trator, né? Que ele também está numa espécie de prancha aqui, só que ela é um pouco mais baixa, se você olhar aqui ela tem pneus mais baixos em relação a essa opção que a gente acabou de passar aqui, ó. São pneus mais altos e uma configuração um pouco diferente. Independente do contexto aqui, a aplicabilidade é a mesma. Transporte equipamentos de grandes dimensões que não podem ser rodar sozinhos, por exemplo. Esse tipo de trator, que é uma pá carregadeira, ou poclane, ou trator de esteira, enfim. Vamos lá, dando seguimento. Aqui nós temos também o cebolão. Cebolão é muito utilizado no transporte de cimento, bastante utilizado no transporte de cimento a granel. Meu pai trabalhou muito com esse tipo de equipamento, acho que mais de 20 anos, então conheço bem esse tipo de equipamento aqui. E ele é muito comum hoje em dia, né? É um tipo de configuração aí, já é bem antigo já, né? Então a forma de carregamento dele é sempre por cima aqui, né? Em usinas, em fábricas que fazem o cimento, ele carrega aqui por cima. E a sua forma de descarregar é como se fosse água, né? Então ele aplica no equipamento aqui na frente, que se chama de compressor, vai acoplado junto ao cavalo mecânico, e esse compressor ele bombeia ar aqui para dentro desse equipamento, e esse ar ele cria essa diferença de pressão, ao qual faz o cimento se comportar que nem uma água, né? Que nem água. Ele sobe por dutos e encanamentos, como você está vendo aqui, né? Conforme essa arte foi construída, abastece um silo que fica em pé dentro de usinas de concreto, né? Então é a forma como o cimento chega em usinas de concreto por esse tipo de semi-reboque. Belezinha? Só para fechar o contexto, como a gente já estava falando, canavieira, como a gente já tinha passado ali, mas só para não ficar fora aqui, canavieira utilizado, como a gente já tinha comentado, em regiões que tem incidência ali de sucrocoleiras, né? Então o interior de São Paulo, por exemplo, é uma condição nesse caso. E eles podem ter essa configuração semi-reboque ou reboques, dependendo do contexto, dependendo onde é. Então, se for reboque, geralmente é o tremião. E quando está nessa configuração aqui, pode ser o rodotrem, bitrenzão. Vai depender muito do contexto, vai depender muito da configuração. Então, tem vários tipos de possibilidades aqui. Aqui eu trouxe para ter uma evidência, né, de como é que é. Então, ele está essa configuração abaulada aqui na parte de baixo, que permite a descarga da cana, né? E essa arte que foi desenvolvida aqui é bem bacana em relação a exemplificar esse tipo de equipamento. Belezinha? Por último aqui, mas não menos importante, nós temos a cegonha. Cegonha clássica, né? Transporte de veículos 0 km ou outros tipos de veículos em grandes quantidades. E aí, para agências, esse tipo de coisa. Então é muito comum também utilizar e aplicado aí na indústria automotiva, se você parar para ver se você acha bastante isso daí. E eles têm essa configuração aqui, ou de 2 eixos, ou de 3 eixos, vai depender muito do contexto, tipo de veículo que transporta, mas mais comum é 2 eixos, né? Então essa carreta aqui, ela comporta vários tipos de veículos aqui em cima, e aí ela muda as alturas ali conforme a necessidade, e o tipo de veículo que tem ali dentro, tanto para veículos 0 km quanto para veículos usados. Então essa aqui é conhecida como cegonha, belezinha? Partindo agora aqui a parte do reboque, como eu já tinha comentado, então a diferença dele em relação a essa parte direcional aqui desse eixo dianteiro, que é acoplada no chassi. Diferente ali do semi-reboque, esse cara aqui ele tem essa parte que não sai, ela é fixa no chassi. Por isso que ela se torna reboque, então você só arrasta ele, você só traz ele, né, junto com a composição, e aí onde que a gente já tinha comentado aqui, no caso do Romeo e Julieta, beleza? Então tá tranquilo. Essa composição aqui é o Dollis. O Dollis ele é utilizado na configuração rodotrem. O rodotrem ele necessita ter esse equipamento entre o primeiro semi-reboque e o segundo reboque. É ele que faz a cielo de ligação e faz a composição de 9 eixos ali, utilizando o Dollis com esse tipo de equipamento. A diferença dele em relação aos outros equipamentos, ele tem uma quinta roda acoplada a ele, e geralmente ele é caracterizado por esse tipo de configuração, né? Então ele é trucado.
é um duplo eixo trucado aqui, é onde que ele vai engatado ali no pino-rei do semi-reboque de trás, e no reboque da frente ele é acoplado com esse tipo de equipamento aqui, de forma que ele seja arrastado, né, pelo primeiro semi-reboque e fique ali entre o primeiro e o segundo semi-reboque. Belezinha? Então essa é a configuração aqui do Dollis. E aqui, não menos importante, como é que funciona esse processo dos equipamentos, como é que engata esses equipamentos aqui. Então o conjunto, quinta roda e pino-rei. Pino-rei é esse equipamento aqui, quinta roda, como eu já exemplifiquei até no Dollis ali no outro semi-reboque lá, equipamento que fica acoplado ou no cavalo mecânico, como a gente já viu aqui, ó, como a gente já olhou aqui, ele tem aqui a quinta roda, ou tem aqui a quinta roda. Em ambos os casos, a situação é a mesma. Ele serve para acoplar a quinta roda, onde que ela vai engatada nessa parte da frente aqui, né? Então esse pino aqui, esse único pino aqui, ele é engatado dentro dessa composição, dentro desse vão aqui, e ele é travado por um equipamento chamado gavião. Se você reparar bem, essa peça geralmente está cheia de graxa para diminuir o atrito entre as áreas, né? Porque as duas são de aço, né? São duas peças de aço, que essa mesa aqui na parte de baixo e essa parte aqui superior da quinta roda fica em atrito constante. Então, pessoal, só para exemplificar um pouco como é que funciona esse mecanismo aqui na parte de dentro, aqui tem ele explodido, tá? Então o pino-rei é essa peça aqui, ela fica engatada dentro desse dispositivo, aonde que essa trava ela encaixa dentro desse equipamento através do uso dessa alavanca, e é ela que mantém o dispositivo travado, não deixa ele sair. Então no momento que ele faz a rotação aqui dentro e gira esse dispositivo, ele só libera quando você puxar essa alavanca aqui de trava de segurança, então ele não tem como sair. Então esse dispositivo todo é segurado por esse tipo de equipamento aqui, que vai dentro desse equipamento para travar esse pino-rei aqui. Belezinha? Então é isso, por enquanto aí. É isso, pessoal, né? Então só para voltar aqui, a gente voltar do início. Beleza? Então, os equipamentos que nós temos são esses, em relação à utilização do transporte rodoviário. Claro que tem muito mais. Se a gente pegar aqui, vai ficar uns 2 dias só falando de equipamentos aqui. Então, até não compensa sobre isso. Esse vídeo vai ficar por aqui. Te vejo no próximo vídeo. E aí, não esquece aí de continuar a playlist, porque ainda tem mais 2 pontos para a gente ver bem interessantes aí em relação aos tipos de equipamentos. Belezinha? Então, te vejo lá. Até no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu!